Fala galera, segunda aula da semana 7 cordas. O tema hoje será como criar as baixarias. Como fazer, né, as baixarias, que relação tem com a harmonia, né, como formar. Beleza? Tem uma galera entrando aí. Ó, o Lima, Matheus. Matheus Donado, referência. Já. Boa, Fábio Lula aí. Vou colocar aqui o nome da aula pra gente, né? Hoje será como criar, né? Criar as baixarias. Fala, Emílio. Show de bola. E aí, vocês gostaram da aula ontem? Como é que foi? Já colocaram em prática alguma coisa? Vamos falando aí, enquanto a galera vai chegando. Grande Edu. Mandando aqui pra turma. Bora, Felipe, Eduardo. Grande Ivan. Vamos esperar a turma chegar aí, ó. Quem quiser ir compartilhando já, vai nesse aviãozinho aí de papel, manda pra galera aí. Tô mandando aqui também. Fala, Francisco, tem uma turma boa chegando. Deixa eu mandar pra uma galera aqui também, mais um pouquinho. Hoje a aula será como criar as baixarias, hein? Muita gente tem interesse aí nesse assunto, né? Vou mandar aqui mais para algumas pessoas. Pronto. E foi, né? Massa. Fala, Will. Felipe, tu sabe tocar o Odeon? Eu já esqueci. Apesar que Aldeon hoje eu vou falar até. Vou dar um exemplo de uma música, né? De uma parte de baixaria. Falando sobre o Odeon, né? Odeon tem umas frases massas. Ó, o Fábio aí, escutei hoje o disco do Rafael Rabelo e do Dino. Então, esse disco é referência, né? Esse disco aí, galera que quiser anotar. O disco Rafael Rabelo e Dino 7 cordas. Foi o único disco que o Dino saiu na capa, né? Como nome principal. A vida toda ele tocou como músico acompanhador, tudo mais. Acompanhando de Orlando Silva a Zeca Pagodinho. Muita gente, muita gravação e muito artista ele chegou a acompanhar, né? Mas o único disco que ele teve com o nome na capa, com a foto, foi esse disco, né? Rafael Rabelo, né? Rafael tocou mais solista e o Dino acompanhando. Muito bom mesmo. Olá, boa noite, Edmilson, Eline, né? Elinice. Ó, a Aurélio falando aí, já dando spoiler de amanhã. Amanhã é repertório imperdível naquela mesa. Então, amanhã a aula vai ser como aprender a música naquela mesa, né? Vou passar aqui pra vocês, certo? Naquela mesa. Analisando a harmonia, passando a baixaria, explicando nota por nota. Beleza? Então, gente, vamos lá. Já chegou uma galera boa aí. Queria dar uns avisos pra vocês. A aula anterior, a aula de ontem, ela tá lá no meu canal do YouTube. Só é colocar Isaac Santos 7 cordas. Vai lá e dá uma olhada que a segunda parte, que teve uma parte que não ficou por causa do travou aqui pra mim e eu acabei perdendo, mas tá lá, vai lá, Isaac Santos violão 7 cordas e tá salvo lá. E aproveita também, se cadastra lá, se inscreve, que eu acho que mais pra frente as aulas vão ficar assim, lá no YouTube, tá certo? Valeu, Anderson, Rick também, Martini. Bora quarteto 4x20. Beleza, gente. Ó,
Então, hoje a aula vai ser as baixarias. As baixarias já estão tão famosas, as baixarias, né? Tem gente de vários níveis aqui, mas aí eu vou tentar falar para todos os níveis. Quem está no início, quem não faz nenhuma baixaria ainda, quem já faz também, tá certo? Lembrando que a caixinha de pergunta tá aqui embaixo, ó, tem uma interrogação. Se você quiser fazer alguma pergunta, vai lá e faz também alguma dúvida que você tiver. Olha a Laura, fala Laura. E vou explicar o que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá bom? Então, hoje a gente vai falar o que é a baixaria, onde e quando tocar, né? Vai falar também da questão do tempo. Tem muita gente que tem essa dúvida, né? O tempo de tocar baixaria, o momento certo de tocar baixaria. Como ela é formada ou como você pode formar uma baixaria, tá bom? Bora, Lucas. Grande Aurélio aí, baixarias reveladas. Como formar a baixaria e por último, essa parte vai ser o pessoal um pouco mais avançado. Vou falar da parte mais criativa, tá certo? Você tocar uma música criando as baixarias, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar pelo que é a baixaria. Aí eu vou querer que vocês respondam aí pra mim, se vocês têm alguma definição, tá certo? Escrevam aí pra mim, o que é a baixaria? Esperar que demore um pouquinho para subir os comentários, né? E aí, alguém tem alguma definição, hein? Ninguém se arriscou. Ó, o Lima lá falando. É um contraponto. Bom começo. Contraponto, né? Muita gente também não sabe o que é o contraponto, né? Contraponto, pelo que eu já li, não sei se está certo, mas são frases contrapontistas. Boa, Rick. Também, contraponto. Nos baixos, principalmente. Baixaria já diz tudo, né? Baixo. Fala, Adriano. Baixaria é um contraponto. Beleza, vamos falar disso, Aurélio. Show de bola. Vamos ver se tem mais alguma definição aí. Mas tem tudo a ver. O pessoal falou aí agora. Seria, acho que seria, eu quis dizer. Uma linha melódica do baixo. Também tem a ver. Melódica do baixo. Ela segue paralela à harmonia principal. Eu não sei se paralela, mas tem uma relação com a harmonia, tá certo? A baixaria tem uma relação com a harmonia que muita gente às vezes passa batido nessa parte de não pensar a baixaria fazendo essa relação com a harmonia. Olha lá, Ivan, linha melódica criada com foco nos baixos. Boa. Linha melódica, né? Baixos, contrapontos. Edmilson, melodias nos baixos também. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais. Massa, o que vocês estão falando tem tudo a ver, né? Tudo a ver com o que eu vou explicar aqui. A definição de a baixaria, né? São frases, né? Frases melódicas, como vocês até já falaram aí, né? Que eu posso chamar de contracanto ou contraponto. Elas são contracantos, tá certo? Contrapontos. O que é, para quem não sabe, o que é contracanto ou um contraponto, né? Tem até uma diferença um pouco de contracanto e contraponto quando você vai estudar a teoria. Porque contraponto tem um estudo erudito muito definido, muito forte. Eu posso chamar mais de contracanto. O que é um contracanto? O nome próprio já diz, contra o canto, tá certo? Ou posso pensar contra a melodia. Essa frase ela é feita, né, quando a melodia não está sendo tocada ou em resposta à melodia, tá certo? Então, isso é a definição de um contracanto, né? Um contraponto, a gente pode falar desse jeito também.
E no caso das baixarias são nos baixos. Então, a definição, vocês estão de cima aí. A definição é essa, ok? Ó, tem gente que falou mais aqui. Tomas aqui, melodias secundárias, linhas melódicas. Boa. Então, por exemplo, aqui no choro naquele tempo, né? Quando eu faço essa primeira frase, quando eu faço essa frase em contraponto, em contracanto à melodia principal, eu faço uma frase de resposta. Então, todas essas frases, elas são feitas em contracanto e em contraponto à melodia principal, tá certo? Então aí vocês estão, parabéns aí a galera que respondeu. São realmente baixos, são realmente contracantos e contrapontos. Fala Arthur, George também. Então a gente vai ver daqui a pouco como a gente pode colocar essas baixarias, nessas frases, esses contracantos na música, tá bom? Mas a definição é essa, para você quando tocar agora, pensar sempre dessa forma, pensar que você está fazendo um contracanto à melodia. Então, primeira regra aí que não pode ter, é você tocar a baixaria por cima da melodia, né? Então, o cuidado que você tem que ter é isso, porque ela é um contracanto, a gente já falou sobre isso. Não tocar a baixaria em cima da melodia, ela vai ficar uma confusão danada. Então ela só vai aparecer, né, a baixaria em momentos que a melodia permitir, a melodia tiver alguma pausa, tá bom? Galera massa aí entrando. Então, vou falar um pouquinho do histórico das baixarias, né, da maneira que é tocada o violão 7 cordas ou violão de acompanhamento. Antes do Dino existiam outros violonistas, né, de 6 e de 7 também, que eles tocavam de forma mais simples, assim, vamos dizer. Tipo isso aqui. Frases mais de ligação. Que é o Tutti, né, o China, são violonistas mais antigos, violonistas 7 cordas mais antigos, que acompanhavam nos regionais. Então, tem alguns trabalhos aí na internet até que mostram partituras de como é que eles tocavam. Até o próprio Dino tocava no início dessa forma, de uma maneira mais de condução, de baixo. E quando fazia alguma frase era algo bem simples, como a cromática. Certo? Pixinguinha, quando ele gravou com o Benedito Lacerda, que inclusive é um disco assim, né, uma gravação massa para vocês escutarem. Benedito Lacerda e Pixinguinha, ele trabalha esses contrapontos aqui que fiz agora, por exemplo, um saxofone tenor, né? Eu fiz. Então nessas gravações, enquanto o Benedito Lacerda fazia na flauta, Pixinguinha no saxofone fazia. Então o Pixinguinha já fazia esses contrapontos nessa época aí, década de 30 mais ou menos, em contraponto à flauta do Benedito Lacerda. Então tem várias gravações, como Sofre Porque Queres, deixa eu lembrar mais, e algumas músicas bem tradicionais. Se vocês puderem me lembrar aí também, George aí tá por aí, sabe muito também. Então em todas essas gravações, né, Urubatã, todos esses choros, Pixinguinha ele não toca a flauta, ele só faz o saxofone fazendo os cantos.
E o Benedito Lacerda, ele tinha um regional, que era chamado Regional de Benedito Lacerda, que lá na frente depois virou o Regional do Canhoto, depois que ele morreu. Nesse regional, o Dino já tocava, né? Sendo que o Dino tocava com um violão tradicional. E quando o Pixinguinha saiu desse grupo, o Dino começou a fazer essas baixarias que nem chamavam de baixaria, eu acho, na época. Essas frases, esses contracantos do Pixinguinha. Então aí ele começa a desenvolver esse tipo de contracanto no violão. Desenvolver e também estabelecer. Então, ele começa a trabalhar, depois vai para os 7 cordas, inclusive nessa época ele ainda toca o violão de 6 cordas, aí pra galera que é de violão de 6. Nessa época, década de 30, 40, ele ainda tá tocando o violão de 6 cordas e começa a copiar essas frases. E a partir dessas frases ele começa a desenvolver a linguagem do violão 7 cordas que a gente sabe hoje. Então, por isso que Dino, ele é o pai dos 7 cordas, assim, por dizer. Ele que estabeleceu a linguagem, a forma de tocar, né? É a forma de tocar dessa forma que a gente toca hoje, tá bom? Então, essa é a história mais ou menos da linguagem dos 7 cordas que hoje é tocado, né, por muitos, que eu estou passando aqui para vocês. Ele surge a partir do mestre Pixinguinha. Por isso que eu digo sempre que essa coisa dos 7 cordas é uma linguagem, não é uma coisa restrita ao violão de 7 cordas, certo? O cavaquinho pode fazer, um violão de 6, que é mais próximo ainda, pode fazer, um trombone pode fazer, um saxofone tenor como Pixinguinha pode fazer também. Então é uma forma de pensar, um acompanhamento, é uma forma, é uma linguagem, né, como eu sempre falo, tá bom? Então, a gente já definiu aqui o que são baixarias, né? São contracantos. E que tipos de baixarias a gente tem? Normalmente, quando a gente está tocando choro, né, ou samba, mais no choro até, a gente tem 2 tipos de baixarias. Tem baixarias que a gente vai fazer da nossa cabeça ou do nosso vocabulário, né? Por exemplo, tocar um chorinho legal. Fazer o benzinho. Aqui eu estou criando do vocabulário, né, do que eu estou pensando, que eu estou criando. Então, essa é uma maneira de a gente tocar as baixarias. Tem outros tipos de baixarias, e esse aí vocês podem até anotar aí se quiserem, que é chamada de baixaria de obrigação, né? Acho que muita gente já ouviu falar. São baixarias que você é obrigado a fazer. O próprio nome já diz. Ou não. Não, mas num grupo tradicional, num regional, você tem que fazer mesmo. Que é uma baixaria que ela é composta junto com a música. Por exemplo, quem não conhece aquela ponte do doce de coco da parte A para a parte B? Para Francisco. Quem não conhece aquela parte ali da passagem do doce de coco, parte A para a parte B? Né? Quando a gente vai para a parte B, a gente sempre os 7 cordas fazem essa frase aqui, ó. Então, essa é uma frase de obrigação. Ela já foi criada junto com a música, né? E posteriormente gravada. E uma coisa até mais profunda de quem acompanha, quem é solista, um cara mais tradicional, ele vai sempre esperar essa baixaria de obrigação, tá certo? Sempre ele vai, quando chegar o breakzinho do final do doce de coco, ele vai sempre esperar essa baixaria. Então, se você fizer alguma coisa diferente, talvez ele até escorregue, ou talvez, se não escorregar, talvez fique bravo. Então, a baixaria de obrigação, ela tem esse caráter aí, e tem essa forma, ela foi feita junto com a música. Outro exemplo, fala Caio. Outro exemplo,
né? No final da parte A, tanto para voltar para a parte A na primeira vez quanto ir para a parte B, ele tem essa frase aqui, ó. Deixa eu pegar um pouquinho mais de trás. Isso aqui é o lamento do Pixinguinha. Então essa frase, ela é uma frase que ela é feita na música, tá certo? Que a gente volta para a parte A e vai para a parte B, né? No caso da parte A é só isso. Na parte B, então isso aí é chamado de baixaria de obrigação, ok? Outros tipos de baixarias que a gente sempre é bom você ficar atento é a baixaria de break, quando dá aquela paradinha, né? Tipo Benzinho fiz agorinha. Então tem um break aqui, ó. Aí você tem que responder nesse break com a frase, tá certo? Outro momento que a baixaria entra, nesse momento de break. E o momento de ponto, como eu já mostrei em doce de coco, né? Quando você vai da parte A para a parte B, né? Ou da parte B para da parte A para a parte C, ou da B para A de novo. Então, essas pontes entre as formas, às vezes tem baixaria de obrigação e às vezes você precisa criar essa baixaria, né? Para uma parte e outra, tá bom? Então essa é a definição, né? E alguns tipos de baixarias. Essa é a definição de baixarias e alguns tipos, tá bom? E alguma dúvida aí? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí no interrogação, tá bom? Ó, deixa eu ver aqui, alguém falou aqui. Deixa eu ver. Donato falou aqui, ó, responder a harmonia, né? Daqui a pouco a gente falar sobre isso aí. Ó, ingênuo tem muitas. Ingênuo, né? Quem não conhece o choro ingênuo do Pixinguinha? Deixa eu ajeitar aqui. Tem frase pra caramba. Eu tenho até que tá tocando, que essa falta de roda de choro tá deixando a gente esquecido aí dos choros. Massa, galera. Ó, deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta. Ó, tem uma pergunta sobre arpejos aqui do Aurélio, mas já a gente vai chegar lá, nesse assunto. Então, alguma pergunta aí sobre definição de baixaria? Não, né? Pelo que eu vi. Então, vamos lá. Vamos seguir. Deixa eu ver, acho que vou pular essa parte agora. Massa. Seguindo a definição de baixaria, que é um contracanto, a gente sempre vai tocar, né, as baixarias no momento que a melodia não está sendo tocada. Via de regra, né? Então, como eu já falei aqui naquele tempo, quando, tem a frase, né? Tem a melodia. Então, nesse momento que a gente está fazendo aqui, nesse momento que a gente tem de pausa entre uma parte e outra da melodia, a gente pode jogar uma frase. Então a primeira premissa que você tem que ter é que você vai colocar baixarias nesses espaços, tá certo? Nunca por cima da melodia, como eu já falei, tá bom? Então tem alguns momentos que a baixaria ela é muito feita em cima de conduções, como o Odeon, né? Um amigo da gente aí até falou, o Felipe. Né? Essa baixaria de Odeon, ela é feita em cima de conduções, né, do baixo. O baixo só faz
a condução dessa forma aqui. Né? Você pode até colocar alguma frase ali no meio, mas aí é bem simples, tá bom? Outra forma de condução também que a gente pode fazer é fazendo frases simples em cima da condução do baixo, como no choro descendo a serra. Certo? Esse é o início do descendo a serra. Então posso fazer. Certo? Ela é uma frase que, mesmo ela ficando em cima um pouco da melodia, ela não atrapalha. Ela está fazendo ali só uma pontezinha como condução. Tá certo? Então, esse é uma das formas de a gente fazer a baixaria também, né? A partir das conduções. E como eu já mostrei naquele tempo, a gente também pode fazer como respostas à melodia. Outro exemplo aqui de respostas à melodia é o Noite de Cariocas. E é até uma coisa interessante, os choros parece que eles dão espaço para a gente fazer aquela frase. Entendeu? Vê o Noite de Carioca. Tá. Ele dá um espação para você fazer a frase que você quiser. Então esse espaçozinho aí, né? Eu tô fazendo a baixaria como forma de resposta. Então essa é outra forma de a gente fazer a baixaria, em forma de resposta, né? Em forma de contracanto, tá bom? Então muitas músicas, né, muitos choros principalmente, deixam esse espaço já para você poder entrar com seus 7 cordas, né, com seu violão, aí tranquilamente, uma frase, né, de acordo com a harmonia, que a gente vai falar já já. E uma última forma aqui que você pode também fazer uma baixaria é dobrando a melodia, tá certo? Em alguns momentos a melodia tá lá. Deixa eu lembrar um aqui que eu fazia. Porque dobrar, o que é dobrar? É você tocar igual a melodia, tocar a mesma melodia. Então, enquanto o solista lá, um bandolim, uma flauta tá solando, você pode ir lá e dobrar aquela frase, ou seja, fazer a mesma frase, né, na região grave aqui. Deixa eu lembrar aqui do benzinho. Lembrei. Então, no finalzinho do benzinho, do Jacó do bandolim, tem essa frase, né? Então, quando eu tô tocando, eu sempre dobro. Então é outra forma que você pode também fazer aí nas suas baixarias, dobrar junto com a melodia. Olha o Everton aqui perguntou se a gente vai deixar a live salva. As lives estão indo para o canal do YouTube, né? Amanhã essa daqui já vai estar lá e vai ficar aqui também salva no Instagram. Agora no YouTube é mais fácil, né, de assistir, você pode ver com mais calma. No Instagram às vezes é ruim para você ver de novo. Mas valeu, Everton, show de bola, velho. Massa. Então aí são algumas formas de como você pode responder a melodia, né? Com contracanto, como conduções, como resposta, né, à melodia, né, nesses espaços, ou também dobrando, tá bom? E a harmonia, como é que a gente pensa? Qual a relação que tem a harmonia e a baixaria, tá certo? Então, ó, vou pegar aqui uma situação harmônica que tem muito, né? Nos choros e no samba, que é o Lá 7 e o Ré menor. Então, uma das maiores dúvidas da galera: estou em Lá 7, vou fazer a baixaria em cima de Lá 7 ou em cima de Ré menor? Daqui a pouco a gente chega lá nessa resposta. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é para onde a gente vai. Eu acho que o mais importante é a gente saber, quando a gente está numa frase, é saber para onde a gente vai.
O caminho a gente inventa. Tô brincando. Mas o caminho a gente vai construindo, tá certo? Mas o final, a nota-alvo, a gente tem que saber claramente qual é, tá bom? Então, qual seria a nota-alvo aqui de Lá7 para Ré menor? Ré seria o mais óbvio, né? Mas, além do Ré, eu posso chegar no Fá, posso chegar no Lá, posso chegar no Dó também. Por quê? Porque Ré menor, agora eu vou falar um pouco de formação de acorde. Ré menor, ele é formado de Ré, Fá, Lá. E eu falei Dó porque o Dó é a sétima. A sétima também é uma nota que a gente pode chegar, a sétima menor. Tá bom? Então, eu posso chegar aqui nessas 4 notas, Ré, Fá, Lá e Dó, quando eu estiver fazendo uma baixaria. Então, eu já sei para onde eu estou indo. Agora, uma coisa importante de vocês estudarem é a formação de acordes. Quem não estudou ainda escalas, formações de acordes, é importantíssimo. Porque quem está fazendo a baixaria sempre está pensando no acorde que vai vir depois. E lá você vai ter que pensar em que nota você quer chegar. Se você quer chegar na terça, se você quer chegar na quinta, se você quer chegar na sétima menor, né? No caso aqui, ó, eu vou chegar no Ré, que é a primeira nota. Agora eu vou chegar na terça. Cheguei no Fá aqui, ó, a menor parte de Fá. No Lá. Estranho, mas é permitido. Eu cheguei aqui na quinta, né, que é o Lá. Agora eu vou chegar na sétima, talvez não funcione também muito bem não. Certo? Em algumas situações, como essa daqui, que é quinto primeiro, preparação e resolução, normalmente o que fica melhor é quando a gente chega na primeira ou na terça. Em alguns momentos na sétima também funciona melhor, mas nessa passagem harmônica, o que funciona mais é a terça ou a primeira. Beleza? Melhor. Então, eu sempre vou pensar na nota alvo, na nota que eu vou chegar, tá certo? Também é legal você pensar na nota que você vai sair. No caso aí você só vai ver a formação de Lá com sétima, né? Posso sair do Lá, posso sair do Dó sustenido, posso sair do Mi, mas como é que se chama? A saída não é tão importante quanto a chegada. A chegada é muito mais importante. Se você chegar na nota errada, todo mundo vai perceber, né? E você vai perceber também que está errado ali. A saída, às vezes, por exemplo, vou fazer uma frase aqui de Lá7 para Ré menor, que eu vou sair do Sol sustenido, tá bom? Vê como vai ficar. Ó, sair do Sol sustenido. Beleza? Então, ó, Sol sustenido ele não faz parte de Lá com sétima, né? Ele é aqui, ele é como se fosse o quê? Posso pensar ele como Lá bemol. Ele é a nona aumentada de Ré menor. Então, não tem nada a ver com a formação de Lá7, que é o Lá, Dó sustenido, Mi. Mas aqui funcionou e ficou bonito. Mas eu fazer isso na chegada é diferente. Na chegada é mais interessante que seja a terça, a primeira, a quinta ou a sétima. Vai funcionar sempre melhor assim. Beleza? Então, ó, a primeira coisa que você tem que pensar harmonicamente é a nota alvo. É a nota que você vai chegar no próximo acorde. Você vai montar sempre a baixaria pensando no acorde que vai vir. Tá certo? E agora, o que você vai usar aqui? Vai usar... Você vai pensar no Lá7 ou vai pensar no Ré menor quando tiver fazendo a baixaria? Ó, quando você for fazer arpejo, você vai pensar no Lá7, certo? Pensa no arpejo do Lá7. Quando você for pensar
em escala, fazer uma baixaria com escala, você pensa na escala menor, que é no caso a escala do Ré menor, tá certo? Daqui a pouco vai chegar nessa parte também de formação de escala, né? Como é que ela é formada, da baixaria, como ela é formada, se é com escala, se é com arpejo, vai falar sobre isso aí, já. Ó, tem muita gente que tem dificuldade em relação ao tempo, né? Quantas notas eu preciso fazer de um acorde para o outro? 4, 5. A primeira coisa que eu acho assim é que essa coisa de você ficar contando, fazer uma coisa muito matemática, vou fazer 8, vou fazer 7, vou fazer 6, como eu vejo alguns fazendo, é um negócio que às vezes fica muito engessado. Como eu falei ontem na aula, né, falando de repertório, quanto mais você tirar o repertório, você vai ter mais facilidade e vai entender melhor como é essa dinâmica do tempo versus baixaria, né? Qual tempo você deve colocar, né? Qual tempo, se eu entro depois do tempo, se eu entro antes do tempo, você vai sentir, né, o tempo que você deve fazer. Depois que você toca bastante, pega bastante repertório, vai pegando música, né, atrás de música, você vai fazendo isso com naturalidade. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês é deixar chegar nessa naturalidade, de você, como se fosse você falando, né? Respondendo ali aquela frase melódica, de uma forma espontânea. Então, você tirando as baixarias, né? Tirando, tocando o repertório, você naturalmente, né, vai conseguir essa forma espontânea de fazer. Agora, pensando um pouquinho também até nas levadas, que me perguntaram também essa semana, como eu vou fazer a baixaria junto com a levada, né? Porque aqui eu estou fazendo uma frase, ó. Essa frase mesmo não dá para fazer levada, mas tem frases mais curtas que você pode fazer levada. Deixa eu ver se está ainda aqui até o desenho que eu fiz. Acho que não está mais não. Mas ó, depende muito como está a rítmica da sua música. Por exemplo, vamos dizer aqui que eu tenho duas semínimas, né? Aqui eu vou conseguir fazer levada tranquilamente. Vou fazer aqui outra harmonia para fazer uma frase. Ó, aqui eu estou fazendo no baixo só semínimas. Então dá para preencher bastante, certo? Agora eu vou fazer 4 coxinhas, 4 semicoxinhas. Quando eu fizer a frase, eu paro de fazer a levada e faço a baixaria. O que eu não posso fazer é o seguinte: fazer só o baixo e esquecer a levada. Todo momento que você tiver de pausa, de momento que você não estiver fazendo a baixaria, você vai poder estar fazendo aí a levada, tá certo? Ó, por exemplo, essa frase aqui. Eu fiz a frase aqui, mas antes eu tive um tempinho ali que eu pude estar preenchendo com a levada, tá certo? Agora seria errado se eu fizesse só. Estou fazendo dó aqui e faria, esqueceria da levada. Não, como eu estou com dó aqui e esse tempo livre aí, eu vou preencher com a levada. Toda vez que eu tiver tempo livre, eu preencho com a levada, tá certo? Agora, eu vou fazer só com coxinhas. Ó, tem essa frase aqui só com coxinha. Vai ser de dó para ré com baixo de fá sustenido. Mesma coisa aqui, eu não posso fazer só a frase. Toda vez que eu for fazer essa frase, dá ainda tempo de eu fazer uma levada. Então vai ficar.
certo? Ó. Ok? Então é isso que resumindo, o que eu quero falar é que toda vez que você tiver um tempinho, mesmo que seja um tempo de uma cocheia, você pode colocar uma levada ali para preencher, tá bom? Fala, Marcos. Então, galera, vocês têm dúvida aí sobre algum desses assuntos aí, principalmente em relação à harmonia? A harmonia sempre deixa a galera com mais dúvidas, né? Quem tiver, manda aí. Quem quiser compartilhar aí, ó, para o seu amigo as 7 cordas, quem quiser estudar violão de choro, violão de baixarias, compartilha aí nesse aviãozinho, tá certo? Eu vou falar agora um pouco como a gente pode formar uma baixaria, tá certo? Que elementos a gente pode usar. No caso são 3 elementos. Quem me conhece lá do grupo já sabe, né? Mais ou menos o que a gente pode usar para construir a harmonia, a baixaria. Aqui nesse interrogaçãozinho tem uma caixa de perguntas. Quem quiser deixar perguntas, só é deixar, ó. Tem uma pergunta aqui do Lima. Tem uma pergunta do Lima e do Aurélio. E aí eu vou responder, que é sobre arpejo e ainda vai falar daqui a pouco. Já te falo. Olá. Eu sinto dificuldade na aplicação de sextinas. Boa. E sextina é uma coisa que usa muito, né? Em algumas frases. No caso, só para falar para a galera que não conhece essa figura rítmica, né? Que é uma quialtra. A gente tem vários tipos de quialtra, né? Tem a tercina, tem a sextina, a quintina. A sextina, ó, eu tenho aqui o pulso. Eu posso dividir ele em fazer várias divisões, tá bom? Tipo, cocheia. Dividir esse pulso em 2 cocheias. Tá. Semicocheia é quando eu divido em 4. Tá. Então eu estou dividindo aqui em 4 semicocheias. Aí ele está bem regular até agora, dividindo em cocheias, dividindo em semicocheias. Quando eu começo a fazer frases mais irregulares, por exemplo, se eu fizer 3, tercina, eu estou começando a modificar o ritmo, tá certo? E aí é o que chama de quialtra. Então isso aqui eu estou fazendo uma tercina, té. A sextina, a tercina eu estou colocando 3. A sextina é quando eu coloco 6 notas aí dentro do pulso. Fazer um pouquinho mais lento, senão vai ficar muito rápido. Ó, vou contar em número para vocês entenderem melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Então, fica 6 notas dentro de um pulso. Ó, tá. Eu fiz 6 notas dentro de um pulso. Então, isso é a sextina, para quem não sabe. Tá bom? Aqui, ó. O que é mais comum é a gente fazer cocheia, ó. 3, 4. Fiz aqui só o semicolcheia, na verdade. Tá. Agora eu vou fazer uma frase com sextina. 3, 4. Tá? Ó. Fiz aqui de sol 7 para dó. Tá certo? Então essa é a forma rítmica da sextina. Certo? Então, uma dica, além de você contar dessa forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Pega o metrônomo e começa a treinar contando dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, certo? Que você, quando você dominar isso aí, você vai colocar para as frases. Pega uma frase, não nessa velocidade, uma velocidade mais lenta. Pega essa frase e tenta jogar 6 notas dentro desse tempo. Certo? E uma outra dica é você memorizar essa sonoridade. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Porque aí você vai conseguir aplicar isso aí a qualquer frase. Tá certo? Então, a sextina, eu vejo muita rítmica como se fosse uma frase melódica até. Tá, 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 tá. Então, eu não penso tanto em a divisão correta, eu penso mais num conjunto rítmico. Tá? E cantando, por isso que eu penso de uma forma melódica. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Usando números, aí você decide o que você pode usar. Números, realmente uma batida, um papapá. Cada pessoa usa de uma forma diferente, né? Então vai, massa. Deu para responder aí, não foi? Beleza. Mas faz isso, tenta pensar, tenta dominar isso aí. Um livro muito bom de estudo é o Pozzoli, para quem está querendo estudar ritmo. Se chama Pozzoli, tem vários exercícios rítmicos, né? Coxilha, semicoxilha. Então lá você pode trabalhar, entender melhor a questão rítmica. Massa? Show de bola, vamos seguir. E aí, gente, se vocês têm alguma pergunta, vão colocando aí. Tem umas 2 perguntas que eu já vou responder. Tá certo? E agora vamos para como é a formação da baixaria. Que recursos eu tenho para que eu possa formar ou criar uma baixaria. Tá bom? Então, primeira coisa que a gente pode usar para fazer uma frase, né? Uma baixaria. Escala cromática. Para quem não sabe o que é escala cromática é uma escala de semitons. Para quem estuda violão, né, o instrumento de corda, sabe que cada casa aqui tem um semitom. Inclusive muita gente começa sempre fazendo esse exercício aqui, né? De escala cromática, como tá começando a estudar no instrumento. Então, essa escala, a escala de só semitons, ela é a forma mais fácil de você fazer uma ligação de um acorde para o outro. Por exemplo, fazer uma frase de Dó para Lá 7 usando a escala cromática, tá certo? Ó, usei aqui Dó, Si bemol, Lá. Usei só semitons, usei aqui a escala cromática. Então aqui é uma forma muito fácil de você fazer. Minha nota alvo aqui do Lá 7 foi o Lá, né? A primeira nota do acorde. E eu usei essa cromática para chegar lá. Eu posso também fazer assim, ó. Aí aqui eu cheguei agora no Lá com baixo em Dó sustenido. Tá certo? Que é a inversão da terça do Lá. Então aqui, ó, só semitons de novo. Lá, Si bemol, ou Lá sustenido, né? Si, Dó e Dó sustenido, né? Consegui chegar na terça do Lá, fazer uma baixaria até o Lá de novo, só com a escala cromática. Outra aqui, ó. Então, escala cromática é
uma que você já pode começar a de repente brincar. Você pega o quadrado, né, que é essa sequência simples aqui, que muitos sambas, muitos choros tem e passam por ele. Você já pode começar a brincar fazendo escalas cromáticas para chegar nas notas altas dos acordes. Por exemplo, aqui ó, cheguei aqui no Lá. Agora do Lá eu tenho que ir pro Ré. Vou chegar no Ré agora com a escala cromática. Agora aqui em cima, do Ré para chegar no Sol. Para chegar no Dó também. Tá certo? Sendo que só fazer escala cromática é muito chata, né? Você ficar só... O bom, o gostoso é você misturar com outros elementos. E quais elementos são esses? O segundo elemento que a gente pode usar para criar as baixarias. Arpejo. Tá certo? Arpejo é o esqueleto das baixarias. A maioria das baixarias, elas são feitas estruturadas nos arpejos, tá certo? Então você pode às vezes até fazer uma escala cromática, outra coisa, mas é muito em cima dos arpejos, e até só com os arpejos você consegue fazer muita coisa, tá certo? Vou fazer aqui de Sol 7 para Dó, só usando o arpejo de Sol 7. Arpejo. Arpejo como são formados os arpejos? São formados das notas que compõem o acorde. No caso aqui eu estou com Sol com sétima. A formação de Sol com sétima qual é? Sol, Si, Ré e Fá. Tá certo? Então aqui eu tenho um arpejo de Sol com sétima. Quando eu fiz essa frase aqui, eu só usei notas do arpejo, vê só. Fá, Ré, Si, Sol, Fá, Ré, Si, Sol, Dó. Então, ó, e ficou bonito, não foi? Ó. Então, só com arpejo você já consegue fazer uma baixaria. Então, essa é uma outra forma de você montar uma frase, tá bom? Mas o que é mais bonito é você misturar, como eu falei, fazer um mixzinho de coisas. Eu posso começar aqui, ó. Comecei com a cromática e aqui fui fazendo o restante da frase com arpejo. Ó, cromática aqui em cima, e a partir do Sol eu comecei o arpejo. Sol, Si, Ré, Fá, e cheguei no Mi, que é a terça de Dó. Então aqui eu misturei esses dois elementos que a gente falou aqui, a escala cromática e agora o arpejo, certo? Então já fiz uma frase. Então cromática, escala cromática, arpejo, e uma outra forma de você também fazer uma baixaria é usar a escala diatônica, né? Para quem não sabe, a escala diatônica é a escala que tem tons e semitons. São mais conhecidas como maiores e menores, né? Vocês acho que a maioria deve conhecer. Ok? Então aqui, ó, por exemplo, vou fazer de Sol 7 para Dó. Eu posso usar a escala de Dó maior, né? Para fazer essa frase. Ó, vou fazer bem simplesona aqui a escala. Dó, Si, Lá, Sol. Então, então fiz uma frase aqui toda de escala, e de escala descendente aqui. Quer dizer que vocês precisam sempre fazer escala descendente e ascendente, subindo e descendo para fazer a frase. Só fiz para demonstrar. Mas e mostrar que é outro recurso que você pode usar para fazer uma baixaria. Então veja, eu tenho essa baixaria aqui agora, ó. Fazer essa, depois eu vou fazer outra que eu lembrei aqui. Ó, essa frase, por exemplo, ela é um mix de duas coisas aqui. Ele usa o arpejo de Lá com sétima,
né? Não chega nem a usar sétima, posso dizer que é só o Lá. Lá, do, Mi, né? Lá, do, Si, do, Mi. Quando ele chega no Si bemol, ele volta fazendo a escala de Ré menor harmônica para chegar no Ré menor. Então essa frase aqui, ó, eu posso dizer que eu estou fazendo aqui o arpejo, começando com arpejo e finalizando com a escala diatônica. Tá certo? Então o legal é bom você treinar separado. Treina com cromática, treina com arpejo, depois treina com a diatônica. Mas o mais legal mesmo é você fazer depois desses mix. Faz arpejo com escala, né, maior ou menor. Arpejo com cromática, cromática com escala. Massa? Vocês estão entendendo aí? Se vocês tiverem dúvida, manda aí. Vou responder daqui a pouco a dúvida dos amigos aí, o Aurélio e o Lima. Se vocês tiverem dúvida aí sobre isso que eu tô falando aqui, e não sei se vocês estão com dúvida, velho. Tá sendo claro. Massa. Ó, vou mandando aí as dúvidas. Eu vou falar só mais um exemplo aqui, ó. Tem também essa frase aqui, ó. Que eu tava pensando também fazer. De novo. Aqui eu usei as três coisas. Eu fiz o mesmo início da outra. Lá, do, Mi, Si. Aqui o arpejo. Lá, do, Mi, Lá, do, Mi. Certo? A partir do Si comecei a escala menor harmônica voltando. Quando eu cheguei no Sol, eu comecei a fazer uma cromática. Certo? Aliás, a partir do Lá. Aliás, a partir do Sol mesmo. Eu comecei a partir do Lá foi a sextina. Então, ó, nessa baixaria eu consegui fazer os três elementos que eu passei para vocês aqui, né? Escala cromática, arpejo e escala diatônica, né? Então, vocês podem fazer esse mix que vai ficar muito massa, velho. Tentar fazer em casa, tentar entender. Eu acho que o melhor disso daí, da escala cromática, do arpejo, da escala diatônica, é você entender o que você está fazendo. Não só repetir as frases e tal, e pegar, parar e analisar o que você está fazendo. Deixa eu ver aqui as perguntas da galera. Ó, não tô conseguindo ver a pergunta do Aurélio mais. Ó, pergunta do Aurélio aqui. Eu posso criar baixarias somente com arpejos? Eu acho que eu já respondi, né? Aquele do Sol 7. Eu sempre faço, eu tenho um vídeo de sempre fazer uma cromáticazinha no final, velho. Isso aí eu peguei com o Rafael Rabelo, ele sempre fazia isso. Ó, vou fazer outra aqui. Deixa eu ver outra tonalidade aqui. Vou Lá 7 aqui. Ó, vou fazer só um arpejo só com de Lá 7 para Ré menor. Aliás, uma baixaria de Lá 7 para Ré menor só com arpejo. Ó, mesma coisa. Peraí. Vou usar, eu gosto muito de usar também a nona bemol. Ó, falando de nona aqui, e a nona, pode usar também, principalmente nos arpejos, ó. Certo? Posso usar só com arpejo se eu quiser. Mas eu não acho muito legal, sabe? De ficar só usando arpejo. Ó, a Helenice aqui falando, adorando, muito simples de entender. Valeu, gente. Esse exemplo de Ré menor. Ó, o Rafa aqui tem uma pergunta, um comentário. Esse exemplo de Ré menor dá para ir tirando as baixarias considerando o acorde anterior, que é o Mi, meio diminuto, certo? Pegando as notas do Mi e tentando chegar
no Ré menor e suas inversões. Deixa eu ver se eu entendi aqui, Rafa. Esse exemplo de Ré menor, para ir tirando as baixarias, considerando o acorde anterior que é Mi, meio diminuto, certo? Pegando as notas do Mi e tentando chegar no Ré menor e suas inversões. Beleza, ó, isso acontece muito. Você usar o arpejo de Mi meio diminuto, né, em cima de Lá com sétima, tá certo? Isso aí é um pouquinho mais avançado, mas você pode fazer. Mas acaba que essa frase do arpejo de Mi meio diminuto em cima do Lá 7 acaba que é como se fosse um Lá 7 com a nona bemol, como eu fiz aqui. Eu uso muito isso. Porque o Lá 7 ele não tem um Si bemol, né? O Si bemol é a nona bemol. Tá certo? Então se você faz o arpejo de Mi meio diminuto em cima de Lá 7, é a mesma coisa que você estivesse fazendo o arpejo de Mi de Lá 7 com nona bemol. E 11ª também, que é o Ré. Tá certo? Eu acho que o mais apropriado é você fazer esse arpejo de Mi meio diminuto quando estiver realmente no Mi meio diminuto. Ó, deixa eu responder a galera da caixinha logo, que faz tempo que estão aí. Ó, Edmilson aqui. Precisa saber muitos acordes invertidos para fazer baixarias? Sim. É bom você sempre estudar os acordes invertidos. Na verdade é bom você estudar as inversões, entender como é que inverte os acordes, né? Primeira inversão, segunda inversão, terceira inversão. E tá no dedo todas as posições de acordes invertidos, né? Tem até o material aí que já saiu, e esse material vai estar completo lá no curso, tá bom? Material de inversões e conduções do baixo. Porque sempre que a gente está fazendo uma baixaria, a gente está caindo na terça ou na quinta. E quando você cai na terça, por exemplo, cair na terça de Lá com sétima aqui, né? Aqui eu tenho um Lá com baixo de Dó sustenido. Quando eu caio na terça de um acorde, automaticamente eu estou invertendo ele. Então já aconteceu muito disso, de eu estar dando uma aula e a gente caiu, como eu falei ontem, né? Caiu num acorde aqui Si com sétima com baixo de Fá sustenido, né? E a pessoa às vezes consegue até conectar, né? Si com sétima é aqui, então com baixo de Fá sustenido é aqui. Mas às vezes não tem aquele reflexo, aquela velocidade de olhar e já bater o olho e ir tocando. Então é importante vocês terem esses acordes invertidos muito no dedo, né? Como a gente fala. Já saber quem é Ré menor com baixo de Dó, quem é Ré com baixo de Dó, posições diferentes. Então lá no curso, inclusive, eu tenho uma aula completa só mostrando várias posições. Mais de 80 posições de acordes invertidos, na verdade. Valeu, Edmilson. Ó, tem outra pergunta aqui, deixa eu ver. Ó, o Lima. Sempre a primeira nota do tempo tem que ser uma nota do arpejo. Não, como eu falei lá, né? Lá atrás. A nota de saída pode ser uma nota... Se for a terça ou a quinta, é mais fácil de dar certo. A terça, a primeira ou a quinta é mais fácil de dar certo. Mas pode ser qualquer uma, como aquele exemplo. Eu saí aqui do Sol sustenido. Eu estava em Lá 7, né? Então, não tem nada, Sol sustenido não tem nada a ver com Lá 7. Então, a nota de saída, você pode ficar bem livre, se você estiver criando aí. Mas a nota de chegada tem que... 90% das vezes, 99% das vezes vai dar certo quando você for para ou a primeira, ou a terça, ou a quinta, ou a sétima, dependendo da situação. Tá certo? Então a nota de chegada, se liguem mais na nota de chegada, hein? Para essa nota de chegada ter a ver com a harmonia. Deixa eu ver aqui. Mais perguntas. Dá uma travada aqui na caixinha. Ó o Rick aqui, ó. Qual a melhor escala diatônica para fazer as baixarias? Ó, para o tom maior, aliás, para os tons maiores, escala maior. Para o tom menor, escala menor harmônica, tá certo?
pro choro, pro samba, o que vai funcionar mais, 99% das vezes, é a escala menor harmônica. Beleza? Toda vez eu abro aqui a parte errada. Caixinha no... Ó, a Laura tem uma pergunta também. Deixa eu abrir aqui de novo que cortou a pergunta. Que a gente pode memorizar baixarias de um acorde para outro e usar várias músicas. Ah não, isso aqui foi a pergunta que ela fez durante o dia. Tem outras perguntas aqui, galera, dos comentários. O Dodon tá aí chegando, Márcio. Deixa eu ver se consigo ver aqui, galera. Pronto, tirei aqui a pergunta. Ó, uma pergunta aqui do Dan, né? Qual a melhor forma de estudar acordes invertidos? Então, primeiro entender... Ó, primeira coisa de acordes invertidos, antes de vocês irem para os acordes e entenderem as inversões, vocês têm que entenderem a formação dos acordes, tá certo? Como é que os acordes se formam, né? Acordes maiores, acordes menores, acordes diminutos, acordes aumentados. E para vocês saberem a formação de acordes, é preciso vocês também saberem, principalmente a formação das escalas, tá bom? Não vou entrar muito a fundo aqui nesse assunto não, mas quem ainda não sabe isso, vai lá antes de ir para os acordes invertidos, tá certo? Mas se você já sabe isso, comece estudando o que são as inversões, tipos de inversões também que tem, e daí você já passa para os acordes invertidos. Já fica lá, pega o Dó e Dó com baixo, vai tocando Dó com baixo de Mi, Dó com baixo de Sol, Dó com baixo de Si bemol, aí chega em Ré, Ré com baixo de Dó, Ré com baixo de Fá sustenido, Ré com baixo de Lá, vai tocando cada nota e todas as suas inversões. E se puder aplicar em uma música, melhor ainda, que você vai fixar melhor isso aí, certo? Começa com os naturais, depois vai para os bemóis e sustenidos também. Olá, o Darwin. Já fazer a próxima nota com indicador. Polegar indicador na baixa ajuda na agilidade? Polegar indicador na baixaria. Ah, polegar. Sim, tem muita gente que tem essa dúvida aí, né? Da corda 3, tocar polegar, com polegar, tocar com o dedo 1, né? Como violão clássico. Então, isso é muito de cada um. Tem muita gente que toca assim, a corda 3 com a dedeira. E tem muita gente que toca como um violão clássico, né? Com o indicador. Eu acho que você pode tocar com os dois, tá certo? Eu vi até uma workshop com o Jean Corrêa há uns anos atrás, que ele falava justamente isso. O indicador, você pode tocar com os dois. Agora, o indicador é interessante que ele tenha a mesma sonoridade ou uma sonoridade parecida com o polegar. Porque não adianta você fazer a frase forte aqui na quarta ou quinta corda e chegar na terceira e tocar fraquinho. Entendeu? Você tem que ter a mesma proporção de volume. Ó, eu mesmo uso mais com indicador. Então vocês podem perceber que tem aqui um mesmo volume, né? A dedeira com a dedeira fica um pouquinho mais alto, mas é praticamente o mesmo volume. O que não dá é para ficar fraquinho aqui, ó, e aqui forte, entendeu? Então você que decide aí se quer usar polegar, só polegar ou indicador, mas o indicador tem que estar com a mesma proporção aí do polegar em termos de volume. Massa, show de bola. Ó, quem tiver mais dúvida, vão colocando aí, tá bom? E no final a gente faz aí perguntas e respostas. Eu queria falar aqui sobre essa questão de entender é importante. Pegar a baixaria lá e saber o que está fazendo, entender a frase, se ela está usando escala, se ela está usando cromática, cromatismo ou arpejo. É interessante. Mas o que é mais interessante é você, na verdade, quando você está tocando, você não pensa nisso,
Tá lá, tô tocando aqui. Você não tá pensando, agora eu vou usar um arpejo, eu vou usar um... Não, ninguém pensa dessa forma, certo? Esse conhecimento vai ajudar você a analisar e você entender o que você está fazendo, para você não fazer de uma forma inconsciente, né? Uma forma mais leiga. Tá fazendo e tipo, já peguei muita gente assim tocando algumas frases, vamos dizer, tô lá em Ré menor e tô tocando uma frase como se estivesse em Ré maior, com Fá sustenido, por exemplo. Não vai dar certo, né? Então, por quê? Porque às vezes não tem aquela consciência do que tá fazendo ainda, entendeu? Mas na hora de tocar, você não vai pensar muito nisso não, você vai tocar. E para isso, como eu já falei ontem, o que vai ajudar a você tocar dessa forma mais natural, mais espontânea, é tirar o repertório, daquela forma que a gente falou ontem, né? Não só a harmonia, tirar as baixarias lá originais, ou a baixaria que o professor lhe passou de algum arranjo. Então você tira uma música, vai tirando outra, e daí vai ficando uma coisa natural. Você pega mestres aí, né, como Valdir, Sete Cordas, que é um dos maiores mestres, mas eu já vi algumas pessoas dizendo que você pede para ele falar o que ele está fazendo, ele não sabe explicar, entendeu? Mas ele faz e é um dos melhores fazendo, uma das maiores referências, entendeu? Então, para tocar, é muito importante você correr atrás disso aí, tirar frase, tirar repertório. Esse assunto aqui de cromática, arpejo, escala diatônica vai servir para você entender. Muita gente pensa que isso aqui é uma fórmula mágica, cromática mais arpejo mais escala diatônica. Não é uma fórmula que você vai lá toda hora ficar fazendo. Tinha um aluno que ele fazia até uma coisa engraçada. Ele pegava o choro e ficava fazendo usando toda essa regra e escrevendo as baixarias. Ficava até legal, tem umas coisas que ficavam um pouquinho repetitivas, né? Mas eu disse a ele, pode até fazer, mas a linguagem, ela não vai internalizar dessa forma. A linguagem internaliza quando você toca bastante, né? Toca bastante, toca na roda de choro, toca no grupo, toca com o YouTube também. Às vezes você só tem, e agora em pandemia você só tem o YouTube para tocar junto, tá certo? Então eu, olhando alguns alunos, eu estabeleci 3 fases que o Sete Cordas, ou a pessoa que está querendo estudar o violão, independente se é de 7 ou de 6, né, de acompanhamento, ele vai estar. Então a primeira fase é a fase que ele copia. Ele vê aquela coisa bonita, que as baixarias elas são sedutoras, né? Você assiste assim e, pô, que massa, que bonito. São frases que realmente chamam a atenção. Então você vai olhar ali e vai copiar. Tá certo? A maioria começa dessa forma. Ele vai lá e copia. Como eu passo as dicas para vocês aí e vocês copiam, tem gente que até toca uma música completa só com essas dicas que eu dou aí. Então, você vai copiar. Massa. É uma linguagem, é que nem você falar, eu sempre falo isso. É que nem você falar, né? Aprender a falar. Você ouve quando é criança e começa a repetir. Então eu creio que a música e o Sete Cordas é mais ou menos isso também. Você começa a copiar, tá certo? Então você começa a copiar uma frase aqui de Lá7 para Ré menor. Massa. Aí vai para uma outra música e aprendi outra frase de Lá7 para Ré menor. Aí vem outra música, aprendi outra frase. Tá certo? Então aqui você já tem 3 frases. Então quando você está tocando uma 20ª música lá, ou a música número 50, você vai lá, quando for tocar de Lá7 para Ré menor, você vai pensar, eu vou fazer que frase agora? Faço essa, ou faço essa? Espera um pouquinho, faço essa, ou eu faço aquela outra. Então ali você já vai ter um vocabulário maior, você vai ter 3 possibilidades para fazer quando tiver de Lá7 para Ré menor. Então essa é uma segunda fase, que eu considero que essa segunda fase já é bom você entender melhor essa questão de cromatismo, de arpejo, de escala diatônica, tá certo? Ir lá e pensando melhor. Primeira fase você só copia.
A segunda fase, você vai ter esse vocabulário maior e vai começar a entender. E a terceira fase, você vai tocar criando, tá certo? Isso eu estou falando aqui como fases, mas é uma coisa que é natural do violonista, tá certo? Eu acho que da maioria que toca 7 cordas, a maioria não começa pensando no arpejo, escala cromática, tal. Isso aí vem depois. Você toca bastante, né? É que nem a linguagem, né? A fala. A gente copia, depois a gente começa a formular frases pequenas, depois a gente consegue escrever uma redação, né? Depois elaborar um discurso, né? E depois a gente começa a entender que existe o sujeito e o predicado, começa a conjugar o verbo, começa a entender a regra gramatical. Eu acredito muito que a linguagem dos 7 cordas é também muito dessa forma. A gente começa a tirar as frases, depois começa a ter um repertório maior e a entender, e depois a gente começa a criar. Como eu estou criando aqui, estou falando com vocês, tem um roteiro, mas aqui eu estou sempre falando alguma coisa, eu lembro de outra coisa e falo também, estou sempre criando. Até você chegar no nível de um repentista, né? De falar bem rápido. E criar aquele repente bem rápido, mas aí é outro nível. Mas o violão, 7 cordas, é muito parecido. Aí quando você chega nessa terceira fase, aí você fala Regis. Aí você já pode criar. Você já vai estar... É uma coisa natural, você já vai estar, já tocou tanta música, já tirou tanta baixaria, que você já vai estar dominando esses elementos de uma forma que você faça tranquilamente, de forma criativa, improvisada. Então aqui eu já toco de uma forma que eu penso, eu faço. Mas, como eu falei, não é uma forma que você tem uma fórmula mágica. É algo que demora. Eu também comecei copiando as frases, comecei aumentando o repertório e começando a selecionar frases dentro da música. E depois de bastante tempo, coisa de anos, começar a tocar de uma forma mais improvisada. Tá certo? Então, resumindo, a baixaria, ela tem essa parte mais teórica que você precisa entender, é importante, mas vocês vão tocar de uma forma, chegar nessa forma improvisada, tocando, tocando, tirando música, tirando repertório, tocando junto com gravações, tocando na roda de choro, tocando com o grupo, tá certo? Tocando na prática mesmo. Beleza? Então essa dica aí final que eu deixo para vocês, e queria ver se vocês têm mais perguntas sobre isso aí. Por enquanto que vocês vão colocando as últimas perguntas, eu vou falar alguns avisos. Espero que tenha explicado muita coisa aí, é bastante coisa. Ali no meio até esqueci algumas coisas, mas depois voltei lá. São muitas coisas assim para falar sobre esse assunto, né? E muita coisa para deixar clara a vocês entenderem melhor, o melhor possível. Ó, o Dana, eu consigo tirar as harmonias das músicas, mas meu ouvido ainda não está com sensibilidade de tirar frases, mas já consigo imaginar o que está acontecendo. Beleza, vou falar aí o que está acontecendo. Tô brincando. O ouvido harmônico ele é um pouco diferente do ouvido melódico, né? Eu não sei se um é mais fácil que o outro, mas são estudos diferentes. Você pode estudar a percepção harmônica e depois estudar a percepção melódica, né? Por isso que o teu ouvido está muito mais rápido do que a de tirar a melodia. A questão de tirar a melodia, eu acho que tem muito a ver com cantar. Se eu consigo cantar alguma coisa, eu consigo reproduzir esse som aqui. Por exemplo, tarari, tarari, tem 3 notas, eu consigo cantar essas notas, tarari, então eu vou achar que é a primeira nota, achei a primeira nota. Então se eu consigo cantar, eu consigo encontrar aqui no violão essa nota,
voltou, na verdade. Fá, sol, fá. Então acho que essa coisa de tirar de ouvido, ela tem muito a ver com cantar. Se você consegue cantar a nota que está ali, você vai conseguir encontrar ela no violão. Vai demorar um pouquinho, tal. Mas quanto mais rápido você vai treinando, quanto mais você vai treinando, mais rápido você vai ficando. Tá bom? Show de bola. Ó, gente, queria dar alguns avisos para vocês. Hoje o tema foi como criar baixarias. Fala Léo, fala Adam. Chegando aí no final da live. Amanhã a gente vai fazer uma aula falando sobre... Aliás, amanhã a aula falando sobre naquela mesa. Eu vou ensinar vocês a tocarem naquela mesa no violão 7 cordas, tá bom? Então, quem não recebeu a partitura, fala comigo no direct ou lá no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar a partitura para vocês, acho que amanhã de manhã, tá certo? Queria falar para vocês também que sexta-feira eu estou abrindo o curso de violão 7 cordas, tá certo? O nome do curso será Como Sentar e Tocar na Roda de Choro. Eu vou passar para vocês 40 choros, que são os choros mais tocados na roda, explicando música por música, harmonia por harmonia, as baixarias do jeito que eu passo aqui para vocês, né? Dizendo o nome das notas com calma, né? Vai servir para violão de 6 e violão de 7. Além disso, do repertório vai ter o estudo paralelo, que é o estudo de conduções de baixo, inversões, tudo isso que a gente falou. Levadas, né? Levadas para a roda de choro, que não tem só choro, tem machixe, tem polca. Tem várias levadas que a gente precisa estudar. Vai ter arpejo, escala. E também vai ter essa parte de criação que a gente falou hoje. Na metade pro final do curso, a gente vai ter essa parte de criação. Vocês entenderem melhor, mais a fundo, a questão de cromatismo, arpejos, escala, como utilizar. A gente vai fazer bastante exercício de chegada de nota alvo. Então vai ter essa parte também de criação, tá bom? Então sexta-feira estou abrindo vaga, vai de sexta-feira até domingo, abertura de vaga para o curso. E na sexta-feira mesmo vai ter um bônus lá, um desconto, para quem quiser receber esse desconto aí, fique esperto, tá bom? As aulas, elas estão indo para o YouTube, tá bom? A de ontem está lá no canal do YouTube, Isaac Santos, violão 7 cordas, tá lá a metade da primeira aula, né? Que ontem teve um problema e a gente perdeu a primeira parte. Mas tá a segunda está recheada de informações também. Deixa eu lembrar mais de alguma coisa. Pronto, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver quem ficou por aí ainda. Aurélio, Renan, Angela, tá por aí, velho. Giovana, Laura, Arthur, Adam, Edmilson, Dana, Lima, Milson e Helenice. Valeu, galera. E queria saber o que vocês acharam, se gostaram aí da aula hoje. Amanhã vai ser... Eu vou ensinar para vocês a música naquela mesa, tá bom? Ela é bem curtinha, tá bem enxutinha. E ela vai ser a primeira música do curso lá. Então quem entrar no curso vai ter esse acompanhamento. Mas aí amanhã para todo mundo aí, quem quiser chegar e assistir, tá bom? Então, ó, gente, valeu. Amanhã a gente tá aqui de novo. Mesmo horário, 8 horas. Espero ter ajudado vocês aí de alguma forma, né? Tem muita gente com bastante dúvida sobre essas baixarias, como usar, tá certo? Então, ó, amanhã a gente se encontra, tá bom? E eu acho que amanhã à tarde essa aula tá completa lá no YouTube para vocês, ok? Então, ó, chegaram as perguntas aqui de última hora. A Fred Milson, massa, gostei bastante. Valeu, gente, valeu. Então, ó, encontro vocês amanhã. Boa noite aí pra todos. E a gente vai se falando.